Bem, amigos do Guia, estamos ao vivo dos mercados nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ponce. Vamos ver se hoje a gente consegue fazer um call um pouquinho melhor. Eu não tenho gostado muito dos últimos, acho que eu não tenho estado bem. Mas é assim mesmo, né? A gente sempre tenta fazer melhor. E ontem estava visivelmente incomodado, e inclusive eu não sei o que está acontecendo, mas o meu microfone não cabe mais na orelha. E até troquei de orelha para ver se conserta, mas não sei. Bom dia, Drubalsa, bom dia, GG, buongiorno, como le va bene? E esperando chegar aqui o pessoal. Só para lembrar, temos palestra amanhã, tá? Palestra, não esqueçam, 8h30 da noite, aqui neste mesmo bate-canal. Vocês vão começar a aprender a ver a análise técnica, se é que ainda não fizeram. Para aqueles que ainda não conseguiram, eu espero tentar mostrar para vocês uma visão um pouquinho diferente da análise técnica mais clássica, né? O que a gente costuma ver por aí. Amanhã, às 20h30, não percam, espalhem. Gostaria de ter bastante audiência. R. Carreno, buenas, Givaldo. O Givaldo fica até tarde nos mercados, é que nem eu. Bom dia a todos, já vamos começar aos assuntos. Lembrando, palestra amanhã 8h30 e não esqueçam de responder a enquete. Vou botar aqui o link. Copiar link. Ctrl V. Bom dia, gente. Bom dia, paste. Tá aí. Para tentar ver o melhor modelo de curso, melhor horário, melhor carga horária. Não esqueçam, a palestra é por aqui. Tá? É só ligar aí, amanhã 8h30 estaremos aí. Bom dia, Fernando, Lucaile, Vorbeten. Bom dia, Celso, Gemac. E vamos lá então, vamos para os mercados. Chega de lero-lelo, chega de lenga-lenga. Vamos para o que interessa. Ontem tivemos um dia interessantíssimo, porque foi o dia depois da derrocada de Petrobras, né? Para quem não se deu conta, Petrobras anteontem, por conta de atrapalhadas governamentais, teve a sua maior queda diária desde os idos de 2008. Vocês lembram de 2008? Não foi um ano fácil, né? Principalmente depois aí de maio, junho. E agora então, vamos fazer aqui. Vem para cá você, sai você para lá, vem aqui. Vamos mostrar então como é que fechou o índice ontem. Tcharam! Lembro que nessa altura do campeonato, agora já está tarde, né? Já é 15 para as 10 da manhã, eu trabalho desde as 6h15, então eu já estou quase aí há 3h30 no mercado, para postar para vocês o panorama de abertura, né? O que eu estou imaginando, e está lá já no link do blog, e aí na minha ficha corrida aí no Guia Invest, que já está bem longa, espero que ainda fique ainda mais. E também a sessão sala de imprensa, que eu sei que para alguns pode ser meio difícil de acompanhar, etc, mas eu acho de extrema valia, porque com a tônica do noticiário, com a tônica dos acontecimentos e que o pessoal, né, o pessoal de traquejo do mercado vai discutindo e debatendo, a gente já começa a preparar um viés para o dia de hoje, quem sabe até os tempos, né, que se seguirão.
E condensando tudo isso, né, eu somo 1 mais 1, tenho uma perspectiva, vejo como fechou ontem, e fechou aqui, pouquinho leve, deixa eu dar um zoom in aqui. No diário aqui, ó, pouquinho abaixo, né, do que seria a faixa ideal da acumulação e distribuição. Inclusive foi o comentário que eu botei lá no post, no blog. Só tem 2 poréns a considerar aqui. O primeiro, se não fosse a derrocada da Petrobras anteontem, que caiu 9%, e a gente sabe que ela tem um peso importantíssimo no índice Bovespa, e sabemos também que o índice Bovespa e o índice futuro têm uma relação carnal, e a gente não sabe, né? É difícil dizer o que vem antes e o que vem depois, na prática. A gente teria o seguinte cenário: se não fosse a Petrobras, se a Petrobras tivesse tido uma queda, digamos, normal, em linha com que foi a queda das outras ações anteontem, tudo isso aqui talvez tivesse deslocado um pouquinho mais para cima. Estaria ainda dentro desse range aqui. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é a seguinte: quem disse que esse range está certo? Quem disse? Ele não poderia ser assim, ó, um pouquinho mais abaixo, pegar esse doji, por exemplo, como eu fiz agora? Podia, né? Qual dos dois está certo? Este, que é o que eu tracei. Não, ainda tenho mais um aqui, né? Um doji aqui em cima, que é onde eu efetivamente tracei. E deixei então o doji de ontem um pouquinho mais abaixo. Esse, ou esse aqui, deslocando para esse aqui, ó. Daí o doji fica praticamente ali, ou esse mais embaixo aqui. Qual que é o certo? Vamos ver. Tem resposta para isso? Bom dia, Bruno. Tem ou não tem? Quero saber, respondo aí. Vamos. Gaspa, não tem certo nem errado. Muito bem, Gaspa. Essa é a resposta certa. Não tem certo nem errado. Certo, para mim, é esse aqui que eu tracei. Não quer dizer que é o certo para o mercado, porque isso ninguém sabe, na verdade, né? Certo para outras pessoas será esse aqui de baixo. Certo para outras pessoas será esse mais abaixo ainda. Qual é a diferença entre esses certos? É que o certo para cada um tem que estar coligado com a estratégia pertinente, né? Senão, de nada vale. De nada vale. E a minha estratégia, então, está bem pertinente, está bem alinhada, que eu comecei a comecei a como vou explicar? Ela começou a ser desenhada aqui, quando ele entrou de novo para dentro dessa acumulação, e aqui parece que não tem muita... a margem de dúvida aqui é muito menor do que aqui, né? Porque enterrou para dentro, de uma tacada só veio quase no meio da acumulação, e eu entrei vendido em BOVA 11. E talvez aqui agora, a partir desse patamar aqui, se entrar para dentro aqui, eu zere a minha venda em BOVA 11. Tá? Vai depender do que vai acontecer hoje nos próximos pregões. Lembrando que, se eu considerei isso como certo, tudo que veio aqui abaixo foi uma faixa de preço que logo depois se mostrou rejeitada, no mais clássico estilo bear trap, né, a armadilha do urso. O mercado praticamente mostrava a convicção de que era para baixo e acabou desfazendo, né? Na cara do vendido, o mercado sobe. Sem volume, mas sobe. E o que importa é preço, né? E quem sabe aqui não replica esse mesmo movimento, né? Quem sabe? Por que não? Pode acontecer, tá? E aí o que eu preciso fazer é alinhar a estratégia, né, com as coisas que eu acho pertinente. É isso. Vamos tirar o zoom.
No intraday tivemos ontem uma abertura em queda e depois uma recuperação mais lenta ao longo do dia. Vamos dar zoom in de novo. Tivemos até um momentozinho aqui em que o mercado quase se aventurou a tentar fazer um mini pivô de alta, mas no fim devolveu, ou seja, prova de que os ânimos ainda estão à flor da pele. Já vimos traçado aqui nessas retas em cinza, regiões importantes de suporte, que praticamente são as mínimas aí do ano. Se não me falha a memória, são as mínimas do ano. E talvez o mercado ainda venha a testar, porque o Euro Summit começa amanhã, ainda tem muito disque-disque no mercado, vai acontecer, não vai sair nada, talvez saia alguma coisa. Ontem teve um disque-disque entre o Mario Monti e a Angela Merkel. O Mario Monti, né, teria dito que ou tem Eurobonds ou eu renuncio, não quero mais essa porcaria de emprego, né, primeiro-ministro da Itália. E na verdade o que aconteceu foi que ele foi mal traduzido, né, do italiano para o correspondente repórter inglês, e depois o mercado mesmo acabou de se corrigir. E ele mesmo, né, corrigiu, ele mesmo disse que o repórter não entendeu bem o que ele havia dito. Então não foi bem isso. A Merkel teria dito que o mundo não vai ver Eurobonds nem União Fiscal da Europa como um todo do jeito como ela está enquanto ela estiver viva. Também não foi bem isso que ela disse, segundo ela mesma depois frisou. Então, para vocês verem como os nervos estão à flor da pele, os yields da dívida da Itália e Espanha continuam em alta, apesar de que os mercados, de uma forma geral, têm com a Ásia e a Europa hoje a primeira alta, ainda que pequena, em 5 dias, o que não deixa de ser um sinal. Porque a gente sabe que o mercado ele tem uma ciclagem, né? Tem uma ciclagem de curto prazo, de médio prazo, de prazo mais estendido. E a de curto prazo, depois de 5, 6 dias de queda, começa a ficar... É natural que a gente pense que começa a ficar sobrevendido, né? Não que seja uma regra isso, não é que caiu 5, vai subir 1, mas a gente começa a ficar especulando, né, se já não ficou muito descontado. Como de fato... Deixa eu tirar aqui o zoom. Como de fato é uma das tônicas que eu vou trazer para vocês agora no decorrer do call. Será que o mercado está sobrevendido ou será que o mercado não está sobrevendido? Mas agora vamos para a abertura do nosso índice. E ele já abre, perdendo um pouco a descompostura. Pelo que eu tenha visto, as encomendas de bem duráveis tiveram até uma leve alta aí, né? Leve alta. Então seria, e o mercado esperava a queda, tá? O mercado esperava a queda, inclusive era a reportagem do Bloomberg. Então, em tese, deveria ser um dado bom, né? Mas não sei o que o mercado está lendo aí, está interpretando. Claro, tem coisas de Brasil também, acabou de sair aí, né, a perspectiva para a indústria da segunda FGV, tem a primeira queda do ano, em contraponto ao dado da capacidade instalada, né, que veio alguns dias atrás, veio em alta, e isso ninguém comentou, ninguém trouxe aqui no call, né. Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Antônio Machado, qual a sugestão de hoje? Vamos ver depois no call dos ativos. O que significa a linha azul? A linha azul aqui, Ponce. Essa aqui é uma média móvel de 40 dias, quero crer. Provavelmente é de 40 dias. E essa aqui vermelha seria uma média móvel de 10 dias. Ou seja, é um consenso de preço médio do mercado. Ou seja, para os últimos 40 dias, que são 2 meses de pregão, o índice futuro opera com deságio. Deságio, porque o valor de consenso para 40 dias está aqui, perto dos 55 mil pontos. E o preço agora está aqui, né? Acabou de ser esse último candlezinho aqui, 53.860. É isso?
O Gaspa ali, não sei se é de 200, mas é de 40, tá? Beleza, de nada, de nada. Vão perguntando, vocês têm que perguntar, porque senão eu também fico aqui falando, achando que vocês estão entendendo tudo. Então aí, ó, no diário já temos uma breve escorregada para baixo, tá? Uma breve escorregada para baixo. É muito cedo ainda, primeira hora de pregão, quer dizer, muita água passa embaixo dessa ponte, para já sair dizendo, Antônio, qual a sugestão de hoje. Mas, assim, já te adiantando o serviço, dá uma olhada em Petrobras. De repente ela fica bem interessante, tá? Pode ter dado aí uma das maiores curvas de todos os tempos, mas é um assunto que a gente vai tratar depois, no call de ativos. O panorama do dólar ainda é um panorama altista, ele subiu 5 dias em sequência, e vai subindo hoje mais um pouquinho. O que é interessante é que ontem o Banco Central anunciou que hoje vai vender dólar. Ele fez isso. Ele anunciou ontem que hoje vai vender dólar. Então o mercado já sabe que hoje o Banco Central vai vender dólar. O que o mercado então faz ontem? E esse anúncio foi no final da manhã, obviamente, né? Se eu sei que amanhã o Banco Central vai vender, eu vou comprar dólar, porque amanhã eu vou vender mais caro para o Banco Central. É óbvio, né? É óbvio. O Givaldo está sedento para comprar. Segura a onda, Givaldo. Segura a onda. Quem vai na onda acaba se precipitando, né? Então era óbvio, mais ou menos escrito, que a alta de ontem podia estar sendo desenhada, né, no dólar. De fato, mais um dia. E já está aqui testando esse patamar aqui. Curiosamente, não foi o investidor estrangeiro que fez essa alta, porque o investidor estrangeiro ontem vendeu mais do que comprou dólar no saldo. E isso talvez nos dê uma perspectiva. Claro, é o período de rolagem, as pessoas... Já estamos no dia 27, tem mais 13 dias, tem mais quinta, tem mais amanhã e sexta. Hoje, amanhã e sexta, para o mercado trocar a sua posição de contratos de dólar N, que é a seriação atual, para o dólar Q, dólar agosto, tá? É estranho isso, porque o dólar agora é o dólar julho que a gente trabalha. Julho, vence 30 de junho, que é sábado, então não conta, vence sexta-feira. E aí o mercado segunda-feira já amanhece com liquidez plena no contrato dólar agosto, tá? Que será o código DOLQ12, ou mini dólar, ou WDOL, né, mini dólar. WDOLQ. Então, olho no lance. Falando em dólar, e sua relação intrínseca com as commodities, vamos agora para alguma coisa bem interessante aqui, que é isto aqui, ó. Vou dar um zoom in. É a opinião pública, em tese eu vou imaginar que isso é a opinião da sardinhada, tá? Porque é o público, né? Com relação ao petróleo. O que a sardinha faz? A sardinha vai e olha no noticiário, provavelmente, né? Petróleo em queda, não sei quantos dias de queda, vem em linha reta desde os 100 dólares, perspectiva, isso, aquilo, etc. Olhem o patamar que está, tá? Num dos patamares mais baixos em quase 3 anos. 3 anos, tá? É a leitura mais baixa desde 2008, com certeza. Tá? E fora 2008, não aparece aqui, público tão mais pessimista com óleo só em 2002, né? Nas decorrências depois dos atentados do 11 de setembro e toda aquela perspectiva ruim para a economia global, né? Quase 10 anos atrás, não aparece aqui, mas esse é o dado. O que é mais interessante, e aí é que é o ponto, é que esse tipo de sentimento baixista, no médio prazo, costuma levar a repiques interessantíssimos, tá? E
Então esse é o cenário, esse seria o viés básico, o viés a entender. O contra-viés daí seria a via alternativa, e a via alternativa então é o seguinte: se não for assim, se não repicar, então a perspectiva parece ficar realmente ruim, tá? Realmente ruim. Muito da queda desse dólar talvez não esteja tanto no foco da demanda, mas, perdão, da queda do petróleo, não esteja tanto no foco da demanda. Será que vai ter demanda ou não? Será que é um reflexo da demanda futura? Provavelmente não, porque a gente ainda não viu, ainda não tem perspectiva de tamanha desaceleração. Mas é um cenário que tem que se pensar. Pode estar no fato, sim, também, da alta do dólar, tá? Porque enquanto mais o dólar sobe, acaba acreditando um caráter deflacionário para commodities. E a gente sabe que o óleo, o petróleo, né, é a mãe de todas as commodities, praticamente. Falando em commodities, um dado que não tem aqui, mas é um dado é um índice que o Journal of Commerce calcula, que é um índice composto também de commodities, a exemplo daquele que tem, que é o mais comum, que é o CRB, e também tem o CRX do Morgan Stanley. Não, CRB do CRB é Morgan Stanley e Jefferies, e o CRX de uma outra empresa, que eu não me lembro qual, mas enfim, são os dois mais vistos, mais conhecidos índices de commodities. O Journal of Commerce tem também o seu, e ele é um índice um pouco mais abrangente, porque ele, em tese, ele um pouco mais abrangente, porque ele também calcula algumas contratos futuros de commodities na sua composição que não são negociados nos Estados Unidos. Um exemplo clássico é borracha. Contratos futuros de borracha não são negociados nos Estados Unidos. Eles são mais negociados na Bolsa de Tóquio, né? Bolsa japonesa, mercado japonês. E ele está também no seu patamar mais baixo desde 2008. Provavelmente ele está até mais baixo que o próprio CRB e o próprio CRX. Então, se isso não significa um repique iminente por conta das expectativas, né, fica complicado. Fica complicado pensar o que será do mundo. E também temos, né, que o que será do mundo, apesar do foco estar hoje muito mais centrado na crise da Europa e como é que vão resolver essa encrenca, também há preocupação com a China, né? Preocupação com a China. A gente já está discutindo aí há muito tempo China, e só para vocês perceberem como a análise não é uma questão fácil, eu trago dois dados para vocês agora, nesse exato momento. O primeiro é uma entrevista do melhor gestor da China, é o cara cujo fundo de investimento tem o melhor desempenho nesse ano, no ano passado, com alta de 25%, então o cara que mais ganhou é atualmente o top. O nome desse cara é Yu Gang. Ele é da Invesco, o fundo dele é da Invesco, tá? O que ele diz? Ele diz que, olha, tudo que o Banco Central Chinês vai conseguir fazer durante esse ano, de medidas de estímulo, etc, que está todo mundo considerando que vai ter já, né? É evitar que o mercado desmorone, ponto. Ou seja, para ele, alta no segundo semestre, né? Já estamos no segundo semestre, na China, pode esquecer, não vai ter. Agora, esse é o top, o top. Um dos tops, que é um dos um dos tops, o nome dele é Wang Qi. Já ele tem uma opinião completamente contrária. Ele diz que o mercado chinês está posicionado sim para um grande rally no segundo semestre. Bom, aí eu tenho o top e tenho um dos tops. Os dois com opinião completamente divergente. Divergente, né? Um dizendo que não vai dar nada, o outro dizendo que vai dar bem. Você é um cara leigo. Depende da opinião dos outros. Em quem que você vai acreditar? No top ou um dos tops? E aí, como é que fica? Faz sentido? Depender da opinião de alguém? Parece que não, né? O RK Reno vai acreditar no top.
E se o top tiver uma opinião e todos os outros 4 que fazem parte do grupo dos top 5 tiverem opinião contrária, será que os outros 4 não sobrepujam a opinião do top? E aí, como é que fica? Moral da história. Para isso também não tem resposta, né? Porque a gente acredita em quem a gente quiser. Mas vocês vejam que se eu tenho 2 dos melhores, né? E sempre lembrando que o top de hoje pode não ser o top de amanhã. Pode não ser. O top de hoje está lá porque ele conseguiu um bom resultado recentemente. Mas o top de amanhã pode ser justamente o outro, se ele vier a acertar. Então é complicado depender das análises dos outros. E é por isso que a gente está aqui, para entender como é que se faz, como é que a gente deveria fazer o nosso próprio processo analítico. E com isso eu já vou dizendo, inclusive, o seguinte, não se fiem naquilo que eu digo. Considerem, se vocês acham interessante, considerem aquilo que eu vou dizendo e apenas agreguem, se vocês acharem conveniente, a perspectiva de vocês, como um dado a mais. É isso. Da mesma forma como eu faço com todos os dados que eu vejo dos outros, eu procuro sintetizar e agrego dentro da minha perspectiva. Porque o que importa para mim, a gente já viu lá no índice, é o que eu estou pensando. É o estratagema que eu estou bolando. E isso tem que ser para você, tem que servir para vocês também. As coisas que eu falo, você tem que pegar isso, se vocês acham interessantes, juntarem com o que o outro fulano fala, o outro cicraninho mostra, e etc. Condensarem, sintetizarem e agregarem para vocês. Senão de nada adianta. Senão de nada adianta, né? Muito bem, muito bem. Aqui temos outro dado interessantíssimo, porque apesar, por exemplo, você vê agora, né, acabou de sair encomendas de bens duráveis, veio interessante, mas esse é o dado de ontem, né? É um dado que o American Chemistry Council, né, o Conselho de Química americano, seu economista-chefe é um sujeito chamado Kevin Swift. E aí ele tem uma visão interessantíssima, né, sobre isso. Ele começa explicando o seguinte: praticamente 95% de toda a cadeia de manufaturados dos Estados Unidos depende, em algum grau de sua existência, do componente químico. Ou seja, então, se você conseguir rastrear de certa forma a performance da indústria química e perspectiva, você começa a ter uma ideia interessante sobre quem sabe aí o futuro imediato da economia americana. Até porque sempre que esse índice aqui, né, que é o índice que ele calcula, né, que é o barômetro da atividade química, tem quedas superiores a 3%, né, por mais de 3 meses, ele é um interessantíssimo preditor de futuras recessões. Só uma vez desde 1947, errou ao não prever uma recessão nos Estados Unidos. E agora? O que vocês acham disso? Interessante, né? Agora, esse é o dado, né? E se eu levo para uma perspectiva do mercado, eu sei que então, se isso aqui já está no noticiário, eu já li, muita gente leu, os entendidos de mercado provavelmente já estão cientes disso há muito mais tempo, já estão rastreando esse indicador também. E talvez seja por isso que o mercado vem corrigindo também, né? Porque a gente sabe que o mercado, na prática, é uma questão de antecipação. E se é uma questão de antecipação, aqui temos também um dado muito interessante, que é uma pesquisa do Citibank.
eles têm a seguinte, ó, é o investimento, né, o Multi-Asset Investment Clock, é o relógio do investimento, né, multissetorial, né? E vejam que segundo a lógica do Citibank, é muito interessante isso, né? O mercado vem de um slowdown, passa pelo ciclo de recessão, e isso a gente já teve lá anos atrás, né, não foi agora, a recessão foi em 2000 e... quando foi mesmo? 2010, né, final de 2010, se não me falha a memória. Passa pelo ciclo de recuperação, e aí vem aqui, ó, o mercado vai mudando vai passando pelas fases, ó, reservas externas caindo, desemprego em alta, depois aqui real estate, né, mercado imobiliário em queda, depois taxas de juros em queda, que é o que está acontecendo, depois alta das ações, e estaríamos aqui, segundo o relógio do Citi, tá? Perto de um boom, se encaminhando para o boom. O problema é que isso aqui, ó, se eu considero amplo espectro, ele não é um relógio muito imediatista. Aqui eu tenho, ó, desde o tempo que as 12 horas é o tempo que o mercado imobiliário ainda subia. Então isso ainda é 2007. É um ciclo bem longo, bem longo. Aí 2008 caiu, né, as taxas subiram, depois as taxas tiveram que cair, mas as ações subiram, as ações caíram, etc, 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 e foi indo. De forma que, para os próximos tempos, ele espera, evidentemente, um boom nas commodities. Por pior que seja o cenário, ele não acha que o mercado fica ruim por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde o mercado vai se recuperar. E é o que a gente espera, na verdade, né? Se a gente tem a ideia de que o mundo vai seguir adiante, né? Então fica interessante pensar nesse sentido. Por outro lado, numa visão mais imediatista, aí sim, eu tenho a visão de um dos economistas-chefes do Citibank, que é o Fitzpatrick, e ele mostra que a queda na confiança do consumidor, né, que recentemente aconteceu, ela costuma ser, sim, um importante preditor de topo de mercado. E aqui você tem o SP500, quando visto em gráfico mensal, tá? Gráfico mensal. Então vejam aqui, por exemplo, historicamente aqui, ó, topo duplo, né? Confiança cai, e o que acontece mais adiante? Estoques caem. Aqui era 2008, né? Caíram bem. Depois a confiança do consumidor sobe, mercado subiu, topo e corrigiu. Topo e mercado ameaça uma correção. Ou seja, não descarta o agravamento de um cenário aí para um prazo um pouquinho mais curto, talvez um mês, dois, e depois, de toda sorte, o mercado haverá de ficar tão descontado, que aparece a chance de entrar comprando bons fundamentos, se eu tenho a ideia de que mais cedo ou mais tarde a economia vai se recuperar. Então é isso, né? A gente tem que ajustar a nossa estratégia para o ciclo de investimento. Não adianta, de repente, a gente querer forçar uma compra em algo que talvez não traga muita perspectiva, que parece que não está na hora ainda do ciclo, né? Mais ou menos nesse sentido. O mercado é cíclico, diz Amanda, por isso cada um deve fazer sua análise e ver nosso limite. Exatamente. Vamos ver aqui. O Herculano tem que acreditar no seu julgamento, certo? Sim, cada um tem que acreditar no seu julgamento. Parará. Cadê? O Caporal, não seria o contrário se o BT vai vender, sinal de que ele quer jogar o dólar para baixo. Não exatamente, na verdade, assim, ó, o BC vai precisar vender porque ele está posicionado em swap de dólar e ele tem que rolar esse contrato. Então, mais cedo ou mais tarde, ele teria que vender. Casualmente, ele anunciou que vai fazer isso hoje. Mas, ora, se ele anunciou que ia fazer isso hoje, dá a chance para quem quer comprar dólar poder vender mais caro, né? Porque imagina, ontem o dólar estava 2,5. Eu sei que amanhã tem alguém que vai precisar vender, eu vou levar o dólar até 2,7
porque quando ele precisar vender, ele vai vender por 2,7. Eu vendo para ele por 2,7. A moral é essa. O Antônio Machado, eu que te avisei para comprar outro dia e acho que você se ferrou. No quê? Em Petro? O Matheus pergunta, o que acontece com a OGX? A OGX é num outro momento, tá, Matheus? É depois do call de ativos. Mas a OGX aí divulgou revisões piores aí sobre um poço lá que eles têm, né? Chamado Tubarão Azul. Que nome, né? Tubarão Azul. E revisões para pior. Parece que vão conseguir tirar metade do petróleo que imaginavam que iam tirar. Então, claro que é baixista, né? Do leilão, ó. É o GX, pelo jeito o GX está pegando. Exatamente, é o Paulo. A GX falaram que seria 10 mil e vai conseguir 5 mil, metade. Tá aí o Caporal com a notícia na íntegra, Tubarão Azul, beleza. A opinião dos grandes agentes de risco é tudo que estava bem com os bancos americanos, certo? Aí vem a falência de Lehman Brothers e como fica a credibilidade dessa agente de risco? No lixo. Fica no lixo, obviamente. E foi um dos grandes tópicos do mercado durante todo esse tempo, né? Para que efetivamente elas servem? Vocês vejam que agora recentemente a Espanha teve o programa de resgate nos bancos, né? No outro dia as agências rebaixaram a Espanha. O Banco Cruzeiro do Sul praticamente quebrou e no outro dia as agências rebaixaram o Cruzeiro do Sul. O que adianta? O que adianta? Exatamente isso. Falando nisso, uma das agências mais ou menos assim mais privadas, né? Todas elas são privadas, na verdade, não tem nenhuma agência governamental. Mas o mercado mais ou menos julga que tanto a Moody's, a SP e a Fitch, elas, pelo seu gigantismo e porque elas têm um posicionamento global e porque muita gente depende das análises de rating delas, elas seriam praticamente mancomunadas com todo o sistema, né? De certa forma, elas seriam praticamente governamentais, digamos assim, porque serve inclusive aos propósitos dos governos, né, quando vêm os seus títulos julgados, né, ou tendo nota, né, por essas agências. Aí tem as agências menores, e uma delas que se destaca é Egan Jones. Curiosamente, a Egan Jones sempre rebaixa os países, as empresas, muito antes do que essas outras três grandes. E ontem ela rebaixou a Alemanha. Rebaixou a Alemanha, porque provavelmente todo mundo já sabe, o fardo da Alemanha vai ser pesado ao final desse processo todo, de uma maneira ou de outra vai ser pesado. E aí tem um comentário interessante que saiu na mídia ontem, do Ray Dalio. Quem é esse cara? Ele é simplesmente o gestor do maior hedge fund do mundo, que é o Bridgewater. O que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, está todo mundo confiante de que mais cedo ou mais tarde a Alemanha vem e vai resgatar todo mundo. Será que isso é verdade? Será que não pode ter um cenário alternativo? Esse é o questionamento dele. Então preste atenção, porque podemos ter aí, quem sabe, né? E o ser humano, na verdade, ele é pródigo, né? Ele é muito pródigo em produzir esse tipo de evento, né, que no mercado se chama de cisne negro, né, são eventos raros, mas que eventualmente acontecem. E se dá aqui um pouco o cenário que acontece é justamente aquele que ninguém imagina atualmente, que é, a Alemanha... Imagina se a Alemanha, ela mesma, resolve sair do euro. Imagina. Improvável? Parece improvável. Impossível? Não é impossível. Quer dizer, de certa forma, tudo pode acontecer. E lembrando que, via de regra,
as maiores merdas do mundo começam com pequenos deslizes. Agora ainda tem pequena destaque na mídia, mas aí a Turquia e a Síria, né, estão se envolvendo aí numa escaramuça de fronteira. E aí já vai a teoria de conspiração por trás, né, que a Turquia teria mandado um avião ali perto da fronteira só para tomar um tiro de propósito, para forçar a OTAN a entrar no jogo, etc, etc. E aí a Rússia protege a Síria, né, é aliada da Síria, e parará, e se desestabilizar a Síria já tem o Líbano do lado, que é inimigo de Israel, tem o Hezbollah, etc. E daí já tem o Egito, que tem o primeiro presidente muçulmano, que parará, que supostamente vai querer estreitar os laços com o Irã. O Egito não tem relações diplomáticas com o Irã desde a década de 80, e parará, e aí começa a se montar um cenário para uma grande merda. Mas começa assim, sempre nas pequenas coisas, como começou toda a história da Europa. Agora já está meio gigante o negócio, né? E agora se espera um desfecho. Mas enfim, o GG Marcos, só querem colocar a rola na Alemanha, mas é porque só ela mesma pode pagar a conta, né? Se alguém terá que pagar a conta, parece que só ela mesma pode pagar. E aliás, até é um pretexto muito bom para que ela não pague, né? E o Rubini até tem um comentário interessante hoje, né? Que o que os outros querem que a Alemanha faça é o seguinte: imagina que os outros países do euro são virgens, né? Que são mulheres que perderam a virgindade. Aí elas estão propondo o seguinte trato para a Alemanha, né? Casa comigo, eu não sou mais virgem, mas casa comigo. Aí a Alemanha diz em troca: não, pera lá, eu até caso contigo, sabendo que você não é mais virgem, mas eu quero 2 anos de abstinência sexual para comprovar que você tem capacidade de se manter virgem. Porque imagina, a Alemanha vai lá, paga a conta de todo mundo em troca de uma suposta austeridade e depois não tem austeridade. E aí como é que fica a história? Fizeram a Alemanha de bobo. Então, de certa forma, os alemães estão muito eles estão cada vez mais putos com essa história, né? A Merkel nem se fala, né? Tá possessa da vida. Não sem razão. Então vejam que interessante. Aliás, a Grécia, que havia se comprometido com a austeridade, ela contratou funcionários públicos. Em vez de demitir, ela contratou. Isso já é público e notório, já está escancarado aí no noticiário. Então, que austeridade é essa, né? E interessante. Mais algumas coisas aqui interessantes, já conduzindo para o final, que já devemos estar adiantados. Em Economic Surprise Index do Citibank. Aqui tem, chegando perto de um fundo, né? E é um excelente preditor também para comportamento do mercado. Como é que ele faz? Ele faz o seguinte: a cada novo dado que sai, você tem o dado bruto, puro, e você compara com a perspectiva, né, com a projeção do mercado. Quando ele vem a menor, então o índice ele tem um tick negativo. Quando ele vem melhor, ele tem um tick positivo. Ou seja, ele teve uma fase de alta em que os dados que saíam vinham vindo melhor que as projeções, mas evidentemente que isso tem um limite, né? Que é óbvio, isso tem um limite. Daqui um pouco, quanto mais dado positivo vai saindo, naturalmente o ser humano vai revendo para cima, né, o seu otimismo. Então é natural que mais cedo ou mais tarde um dado vem e vem pior do que o esperado. E aí você tem o ciclo inverso. Então já está se aproximando aí de um patamar aí, que esteve recentemente em 2011. Tá? Pode, de repente, mais um pouquinho aqui começar. Porque vejam, enquanto mais vai caindo, as pessoas estão pessimistas. E as pessoas estão realmente pessimistas. Muito. Estamos falando isso há muito tempo, né? E é natural, quanto mais o mercado cai, eu que sou gente, mais penso, agora sim é que vem merda, né? Então, quanto mais eu pensar isso, mais risco eu corro de tomar a curva. Percebam, pesquisa de alocação, né, em ativos da Reuters. Investidores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão e Europa continental, né? Europa como um todo, né? Porque a Europa, Grã-Bretanha mais Europa continental dá toda a Europa. Percentual alocado em ações, queda.
Percentual alocado em fuga de risco, né, em bonds, mesmo pagando uma miséria, em alta. Caixa, né, gente se protegendo com dinheiro vivo, em alta. Sinal aí de pânico. Isso aqui não importa muito. Pesquisa do Instituto McKinsey, tá? Saiu ontem. Mudança esperada na economia global, perspectiva para 6 meses. Vejam que, com os últimos dados, ó, de 3 meses, que foi a última, né, de março de 2012 para agora, a situação piorou, né? Então é natural, vejo aqui, ó, que mais gente comece a pensar que a perspectiva para os próximos 6 meses ficou moderadamente pior. Percebam. 42%. Antes era 18%. E 31% na mesma. Na verdade, o percentual que ficou na mesma manteve. Mas o percentual que esperava uma melhora em março era 45% e agora em junho caiu. Claro que caiu. Né? Os desenvolvimentos do mundo foram para pior. Então, é mais ou menos natural pensar isso. E interessante que isso é feito com os CEOs, né? os diretores das empresas. Não é feito com o povão. Então, de certa forma, não é porque você é diretor de uma empresa que você está imune às armadilhas psicológicas. Evidentemente que um dado como esse, ele deveria ter mais credibilidade do que o dado do povão, né, se eu vou pensar nisso. Mas não deixa de ser interessante, né? Considerar que o fator psicológico pode estar evidente aqui. Como eles também podem ter razão. Em 6 meses as coisas podem piorar um pouco, né? Mas se serve de alento, está aqui então a confiança do investidor italiano, né? Um tique alto aí, né? Esperança última que morre, tá aí. Saiu hoje de madrugada e tivemos ontem a confiança do consumidor da Itália, né? Num dos patamares mais baixos. Mas a do investidor, de repente, ele já está vendo aí uma esperança, uma luz no fim do túnel. Aqui já falamos no sentimento do petróleo. Esse aqui é interessantíssimo. E aí eu acabo. Prometo, tá? Prometo. Ah, não, tem mais um. Mas aí eu acabo. É muito dado, né? É muito dado, mas eu me divirto. Bom, estava falando em confiança, né, do investidor. Tá aí, ó. Lembra do gráfico do Citi? Tá aqui, né? Topo duplo. Subiu recentemente e está recuando. Então vamos ver esse dado aqui, ó. Zoom in. Tá ali, ó. É o mesmo gráfico, tá? Mesmo gráfico. Agora, a confiança do investidor, ela começa a entrar numa faixa aqui, ó. Começa a entrar numa faixa que é raro de se ver. É raro. Onde é que ela ficou mais evidente? Isso aqui é um espaço de 10 anos, ó, 2000 para 2010, tá? Ela ficou muito mais evidente durante a maioria do período entre 2008 e 2009, o que era compreensível, né? Porque tivemos uma das maiores crises aí de todos os tempos nesse período. Depois aumentou, voltou a cair em 2010 e voltou a ressurgir. Bom, ela vai entrando num patamar agora me fugiu o dado que eu queria mostrar. Meu Deus do céu. Bom, vai entrando em 8... abaixo disso aqui, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu queria dizer, que eu acabei de me lembrar, é o seguinte, abaixo desse patamar aqui, só 8% das tomadas de confiança do investidor foram verificadas, que são esses 8% aqui, ó. Tudo isso que vem acima conferem 92% das leituras. O que vem abaixo disso é 8%. Quando eu considero um patamar nesse limiar de 8%, e o mercado ainda está acima da média móvel de 12 meses, que é aqui, não é nem de 200 dias, né? Mas pelo menos 12 meses, está aqui, ó. O mercado acionário ainda precifica, né, acima do seu consenso de valor para os 12 meses. O resultado, no médio prazo, costuma ser interessantíssimo. E o que é médio? É pelo menos mais de 6 meses. O que, de certa forma, vai de encontro que a gente tem
estudado aqui, né? Perspectiva imediata, menos de 6 meses e mais imediata. Quem sabe passa aí uma maré mais negativa, agora mais no curto prazo, e depois melhora. Então veja que 6 meses depois, você vai ver o mercado acionário, né, quando medido pelo SP500, tá na média daqui, ó, muito mais em cima, né? Tá aí, aos 12 meses depois nem se fala. Um ano depois, né, olha aí, ó, os percentuais de alta. De toda forma que 6 meses depois, a mediana é uma valorização de 8% praticamente, né? Em um ano, mais 12%. E até no curto prazo, se você vai ver a mediana, até fica interessante. 1,8% de alta. OGX caindo 27%. Meu Deus. Renato Saraiva, o que houve com ela? O pessoal já respondeu aqui, tá? É só passa para cima aí o chatzinho, você vai ver. Divulgou aí perspectiva ruim aí para a produção do poço de Tubarão Azul. Metade, né, da expectativa. O Renato Saraiva mandava demitir todos os analistas que fizeram essa previsão. Pois é, né? Veja você. Bom, enfim. A última coisa que eu queria mostrar, já dando final, é aqui, ó. Um negócio que eu já tinha visto há mais tempo atrás e que ontem eu acabei revisitando. Sem querer, na verdade, sem querer. Você sabe, o quão importante é ter uma estratégia e segui-la à risca, a regra. Zoom in aqui. Aqui você tem, ó, é um estudo. Quem fez esse estudo, se não me falha a memória, foi o Birini, foi o grupo do Birini Associates, que o Birini é um economista, Laszlo Birini, ele é húngaro, mas vive nos Estados Unidos. E, enfim, ele fez essa questão, ele fez esse estudo aqui, né? O buy and hold, né, de 1962 até agora no SP500. Você ganhou de $1, ganhou 18,66. E isso é valor nominal, né? Não computa inflação. Então, de certa forma, você mal ganha, né? Se você considerar a inflação de 1962 para cá, provavelmente ela comeu tudo isso. Agora, se você por acaso esteve de fora das 5 melhores altas do SP500 em cada ano, olha o seu resultado. 0. Você perdeu o dólar, praticamente. Tá? E se você evitou os 5 piores dias, e isso é que é importante. E isso é importante. Se você evitou os 5 piores dias, olha o seu resultado. $15 mil. De $1 você faz $15 mil. Bom, desconta aqui a inflação, ela come um bom pedaço, mas você ainda fica bem na foto. E como é que eu evito os 5 piores dias? Como é que eu evito um dia como hoje em OGX, por exemplo? Tendo um stop curto, né? No caso, não ia adiantar se já abriu de gap, mas se você já tinha a perspectiva de que abaixo de R$10, por exemplo, era um mau sinal, e faz dias que ela está abaixo de 10, então você teria evitado. Se você vem aqui no índice, ó, já está ali, ó, com um pontinho até melhorzinho. Se você vem aqui no índice, e quando pega aqui, por exemplo, ó, quando eu vendi BOVA11 lá no 62, vendi BOVA11, né? Ou pelo menos, eu vendi para fazer hedge, mas eu podia ter estopado a minha posição, digamos assim. É isso que eu quero mostrar. Deixa eu aumentar aqui, zoom in. Aqui, ó, eu vendi aqui, né? Mas eu podia ter estopado a minha posição. Eu evito toda essa queda aqui, ó, que é muito mais. Aqui provavelmente eu tenho quase 2 piores dias de 2012 até agora. E aí depois eu entro mais embaixo, né? O que eu consegui economizar aqui é ponto para mim. Entenderam? É mais ou menos essa. Em financeiras é isso, né? O quanto eu consegui economizar de perda sobre outra ótica, uma ótica bem parecida, é quanto eu estou ganhando também. Em financeiras é assim que a gente computa, né? O que eu consegui economizar é quanto eu consigo ganhar. É isso. Seria isso.
Muito bem, deixa eu ver há quanto tempo eu já estou falando aqui. Eu sou uma matraca velha. Quase 1 hora. Desculpem, mas é que hoje estava interessante mesmo. Onde eu consigo aquele relógio Citibank? Eu te mando, tá? Mas foi um estudo bem simplesinho. Eu te mando, Herculano, só manda o teu link ali. GBR bateu de 16,50, ponto de compra, já vamos ver. Então tá, gente, desculpem a demora. Já vamos encerrar aqui e vamos para o nosso call de ativos, ok? Só para finalizar, o índice futuro está aqui, ó, testando o suporte na região de 54 mil. Petrobras já vai em alta. OGX aí é o destaque negativo. Se não fosse OGX, né, a OGX também tem um peso importante no índice hoje em dia, o mercado estaria um pouco melhor. Dow Jones já opera em alta, Europa já vai também em alta. Então, quem sabe a perspectiva para curto prazo não é um repique aqui, né? Quem sabe, tá? Obrigado pela paciência, 1 hora de call. Me empolguei tanto que nem vi. Já volto em 30 segundos. Obrigado.